Oi, gente. Voltamos com uma nova espécie de contrato empresarial, tá? Um contrato também muito conhecido por ainda quem não é empresário, porque é um contrato que também faz parte do dia a dia da sociedade, das relações de consumo, tá? Então, ele não é um contrato específico, feitos contratos de colaboração empresarial. Os contratos que a gente está falando hoje, todos eles, não são contratos específicos de empresários, mas são contratos que, por envolverem uma empresa e um polo, e quando na outra empresa, no outro polo, também tem uma sociedade empresária, uma empresa, aí ele vai se enquadrar também como contrato empresário. Por exemplo, esse que a gente vai ver agora, o contrato de alienação fiduciária. Uma pessoa física pode, através de uma relação de consumo, para adquirir, por exemplo, um veículo ou um imóvel, ele pode firmar um contrato de alienação fiduciária em garantia. Agora, quando em um polo está a empresa que executa os contratos de alienação fiduciária e quem está contratando com ela também é uma empresa, aí nós estaremos diante de um contrato empresarial. Gente, alienação fiduciária em garantia é o contrato através do qual uma das partes aliena a outra parte com confiança a propriedade de determinado bem. Esse bem ele pode ser um bem móvel, um carro, uma máquina para o exercício da atividade, pode ser instrumentos de médico, como é que chama? Instrumentos, enfim, utensílios para utilizar por um dentista, por um hospital, ficando à parte o banco obrigado a devolver a com quem ela está contratando o bem que lhe foi alienado, a propriedade do bem que lhe foi alienado, quando verificada a ocorrência de determinado fato. Em regra, em tese, na 99% das vezes, esse determinado fato é a quitação do débito. Gente, ele é um contrato instrumental, porque ele não se formaliza com a entrega de um bem ou a entrega de um dinheiro. Ele é formalizado para que outra pessoa formalize a concretização do negócio jurídico principal. A alienação fiduciária em garantia, ela é o instrumento através do qual a alienação fiduciária ou a compra, a aquisição de um bem, ela vai ser fechada. Normalmente, ela envolve um terceiro. Apesar dele ser firmado entre o devedor fiduciante, a pessoa que vai se comprometer a efetuar o pagamento, e o credor fiduciário, que é a pessoa que vai, o banco que vai, em primeiro momento, arcar com o pagamento e, em segundo momento, vai ficar recebendo as parcelas, tá? Mas ele pode envolver um terceiro. Ele pode envolver a participação indireta, tá? Não é a participação direta, mas ela pode envolver um terceiro agente econômico, que é o vendedor do bem. Minha gente, um exemplo. Eu quero comprar um imóvel. No ordenamento jurídico brasileiro, ela é a alienação fiduciária, ela é extremamente ligada à compra e venda de veículos, de imóveis, especialmente depois que na época que o dólar estava muito próximo do real, tá? E aí era um contrato extremamente utilizado. Eu não tenho dinheiro, eu quero comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro. Então, o que é que eu faço? Eu provoco, eu, Mariana, tá? Eu, Mariana, não, estamos falando de direito empresarial. Eu, Mariana, comércio de bijuterias, estou comprando um carro da Hyundai.
o que é que eu faço? Eu não tenho dinheiro, então eu procuro o Banco Bradesco, tá? Para intermediar aquele negócio, certo? E aí o meu contrato é com o Banco Bradesco, mas eu tenho um terceiro que é o vendedor do carro, a Hyundai. Súmula 28, gente. O contrato de alienação fiduciária em garantia, ele pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. É o caso de lascou, estou devendo, eu já ando no meu carro, mas meu carro é quitado. O que é que eu faço? Eu alieno fiduciariamente aquele bem, eu apenas procuro o banco dizendo que eu quero alienar fiduciariamente aquele carro. A garantia vai ser o próprio bem. O banco vai colocar aquele bem como um bem alienado, certo? E eu vou passar a pagar umas parcelas ao banco. Se eu pagar todas as parcelas ao banco, no final o banco me devolve a propriedade do meu carro. Se eu não pagar, o banco ele vai pegar aquele carro que ele foi dado em garantia para que ele possa ser restituído do valor que eu levantei e não paguei. Gente, eu falei há pouco que a alienação fiduciária ela tanto pode ser de bens móveis como de bens imóveis. De bens imóveis, ela é extremamente rara, mas ela existe. Ela é regulamentada pela Lei 9514, é o negócio jurídico através do qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, ele vai contratar a transferência ao credor ou ou fiduciário a propriedade resolúvel de coisa móvel. Veja, eu vou continuar morando no meu imóvel, mas eu vou alienar fiduciariamente aquele bem. Para ela ter validade, essa alienação, ela precisa ser registrada no cartório de registro de imóvel daquela localidade. Aquele contrato ele vai servir como título executivo. Paguei a dívida, aquela propriedade vai voltar para mim. E o imóvel ele vai passar a ser de propriedade plena do devedor. Terminei de pagar, deixo de ser devedor, passo a ser o quê? Proprietário. Na hipótese do débito não ser satisfeito, não ter sido pago, a propriedade ela vai se consolidar em nome da instituição credora. Qual é a obrigação que a 9514 ela traz para o credor? Ele vai vender aquele bem, aquela venda pela lei, ela tem que ocorrer através de um leilão e primeiro ela vai satisfazer o débito dela. Se sobrar dinheiro, ela é obrigada a devolver ao fiduciante. Não sobrou, mas satisfez, situação resolvida. Não sobrou e não satisfez, ela pode entrar com uma ação de execução para apurar, para buscar o valor remanescente. Para buscar o valor que ficou faltando. Gente, alienação fiduciária de bens móveis também é possível, tá? Ela é regida por 2 dispositivos. Um artigo, o 66B da Lei 4728, tá? De 65, mas ela tem também um decreto-lei, o Decreto-Lei 911 de 69. Gente, a alienação fiduciária de bens imóveis é o exemplo que eu dei há pouco da compra de carro. É o exemplo mais comum. Na hipótese de inadimplemento ou mora das obrigações contratuais, essas obrigações contratuais elas foram garantidas por uma alienação fiduciária, ou seja, ela recai aquela garantia sobre um bem imóvel. O proprietário fiduciário é quem detém a propriedade. Se você tem um carro adquirido através de alienação fiduciária, no documento daquele carro, ele vai ter o nome do banco, tá?
Ele poderá vender a coisa a terceiro, independentemente de haver um leilão, de haver uma asta pública, ele vai vender aquele bem e ele vai se satisfazer do débito, não se satisfazendo, ele vai executar, ou sobrando dinheiro, ele vai devolver ao devedor originário, tá? Ele vai poder fazer isso, salvo se houver uma previsão expressa no contrato de modo diverso, tá? Ele vai aplicar o preço da venda para satisfazer o crédito, certo? É a mesma coisa que eu acabei de falar em relação ao leilão dos bens imóveis. Só que aqui nós temos algumas observações, gente. Veja. Para ele, normalmente, aquele bem imóvel, ele não vai estar em posse do credor, obviamente. Ele vai estar em posse de quem? Do devedor. Então, o devedor, ele vai precisar, tá? Ingressar com ação judicial para primeiro pegar aquele bem para depois vender. Essa ação, ela é uma ação de busca-apreensão. E aí, na prática, gente, se o devedor de boa-fé ele não for lá entregar aquele bem ao credor, na prática, esse dispositivo da lei, ele está em desuso. Porque se você vai demandar com ação judicial, é muito mais lógico aquele bem ele ser vendido judicialmente, certo? Mas ele pode, se ele conseguir que aquele bem ele seja apreendido liminarmente e que ele seja imediatamente entregue a você, credor, você pode se fazer valer desse dispositivo. Gente, eu vou parar e vou continuar a falar disso já já, tá certo?